O tema da aula de hoje é sobre as cadeias musculares. Então, nós temos aí a cadeia mestra anterior, que corresponde aos músculos anteriores, e a cadeia mestra posterior, que compreende os músculos posteriores. Então, cadeia muscular, segundo François Mézières, é um conjunto de músculos de mesma direção e sentido que trabalham como se fosse um só. São geralmente poliarticulares e se recobrem como telhas de um telhado. Ou seja, um músculo depende do outro, tá? Seja agonista, antagonista. Segundo Felipe Emmanuel Schrodt, cadeias musculares são grupos musculares com as mesmas características histológicas e fisiológicas interligadas por uma rede aponeurótica. Então, a configuração anatomofisiológica das cadeias musculares, elas apresentam duas grandes cadeias mestras. Como citei anteriormente, a cadeia mestra anterior e a cadeia mestra posterior. Então, na cadeia mestra anterior, nós temos os músculos pré-vertebrais, que são os músculos aqui que estão antes das vértebras, aqui em pretinho, que começa aqui desde o pescoço, vai no tórax e acompanha até antes do sacro. Os músculos intrínsecos da deglutição, que são os músculos que auxiliam na nossa mastigação. O econ, que é o músculo externo cleidomastóideo, que são os músculos que estão aqui fixados nas laterais de cada lado do pescoço. A cadeia suspensória, que é onde eu estou com o percursor aqui, são os músculos que são também responsáveis pela inspiração e a expiração. Lembrando que nós temos mais músculos inspiratórios do que expiratórios. Comentei sobre isso na aula passada, sobre as cadeias hegemônicas, que são 3. Né? A inspiração, que a gente depende para a nossa respiração, o fato de levar o alimento em si e a posição ereta. A cadeia antero-interna do quadril, onde está o percussor aqui. Músculo tibial anterior, está aqui praticamente na nossa canela. Músculo extensor dos dedos, está aqui nos nossos pés. E músculo extensor curto e longo do hálux, que o hálux representa o nosso dedão, certo? Então, esses são os músculos que compõem a cadeia mestra anterior. Agora, nós temos aqui a cadeia mestra posterior. Olha só o tanto de músculo que compõe a cadeia mestra anterior. Muito mais do que a cadeia mestra anterior. Ou seja, e hoje em dia o que se mais vê são as pessoas dando ênfase mais na cadeia mestra anterior. Elas querem desenvolver mais aqui a parte do peito, a parte das mulheres, a parte do anterior de coxa, quer ter um anterior de coxa mais avantajado. Tá? E esquecem a parte de trás, onde nós temos a maior constituição de músculos. Então, lembrando sobre o dizer acima, que eles funcionam como as telhas do telhado, que um músculo depende do outro. Então, quando a gente tem maior esforço de uma musculatura, a cadeia mestra anterior, nós vamos ter um déficit da cadeia mestra posterior, causando assim alguns desvios posturais. Então, veja só a grande importância de fortalecimento da cadeia mestra posterior. Lembrando que, voltando no outro slide, que quando nós já nascemos com a predisposição da cadeia mestra anterior já no embrião, estamos em formato de C, já temos essas musculaturas encurtadas,
que para nossa inspiração, nós temos aí um grande trabalho dos músculos inspiratórios que estão na cadeia anterior. Como eu disse na aula passada, devemos alongar, né, essa parte aqui do peitoral, que essa parte ela é mais exigida no nosso dia a dia, uma vez que nós dependemos da respiração, da inspiração, para podermos sobreviver. Então, automaticamente, essa parte dessa cadeia mestra, ela já é encurtada desde o nosso nascimento. E tem pessoas que não dão ênfase à parte da cadeia mestra posterior. Como vocês podem ver, nós temos uma constituição muito maior de músculos da cadeia mestra posterior. E temos aqui as cadeias mestras secundárias. Tá? Então, como vocês podem ver, aí a cadeia interna do ombro, a cadeia superior do ombro, a cadeia lateral do quadril, a cadeia anterior do braço, a cadeia respiratória, eu disse para vocês, e a cadeia anterointerna do quadril. Tá? Então, o que é legal dizer sobre isso, né? Que a cadeia anterointerna do ombro, essa cadeia se comunica com a cadeia respiratória, com o músculo diafragma. Tá? Ou seja, o ato de inspirar e o ato de levar o alimento à boca, levar o alimento a si, já causa, né, o certo encurtamento dessas musculaturas aqui, o que faz com que ela já é encurtada, né? A gente necessita de um trabalho de alongamento para essas musculaturas, já que a nossa predisposição, desde quando nós nascemos, ela já tem um maior envolvimento dessas cadeias mestra anterior. Então, automaticamente, nós temos aqui também a cadeia anterior do braço. Essa cadeia se comunica com a cadeia respiratória também, o músculo diafragma. Então, ou seja, né, a cadeia anterointerna do ombro, também responsável pela cadeia respiratória, e a cadeia anterior de braço, também responsável, faz a comunicação com a cadeia respiratória. Ou seja, esses músculos encurtados, nós vamos ter aí um certo comprometimento no nosso peitoral, no nosso músculo diafragma. Então, pense bem, né? Essas cadeias mestras encurtadas, elas podem causar também uma dificuldade de respiração, como a gente vê em pessoas mais idosas, mais cifóticas, como nessa figura aqui. Então, automaticamente, essas pessoas têm aí uma certa compressão do diafragma, onde essas pessoas, algumas apresentam uma certa dificuldade de respirar. E automaticamente, quando a gente faz o alongamento dessa cadeia mestra e trabalha mais a cadeia mestra posterior, nós damos mais uma liberdade, né, de inspiração, o ato de respirar, para uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, quando a pessoa insiste em maior quantidade de exercícios para a cadeia mestra anterior, nós vamos ter alguns desvios posturais, como nessa foto aqui, que é a hipercifose torácica e a projeção da cabeça à frente e a projeção dos ombros para frente. Então, olha que interessante. A retração do peitoral maior e menor bilateralmente contribui para a hipercifose torácica, tá? Que é as costas em C, chamado de hipercifose torácica. Então, como repetindo, nós já nascemos com essa predisposição, nós levamos o alimento à boca e temos o uso da tecnologia, celular, computador, posições sobre a mesa, que nós já temos aqui a repetição de certos músculos que eu citei anteriormente, que vão ficar retraídos e requer
que a gente faça menos exercícios para essas cadeias anteriores e mais exercícios para a cadeia posterior, para que nós tenhamos uma simetria corporal. Então, automaticamente, telhas de um telhado. Então, segundo abaixo, peitoral maior encurtado, que é essa musculatura aqui, a gente causa a rotação interna do membro superior, ou seja, a rotação interna. O ombro foi para frente, a gente tem uma rotação interna. E uma hipercifose torácica, mais uma rotação interna do ombro, ou seja, as costas em C e o ombro projetado à frente, dificulta a rotação externa. Para girar o braço para fora, fica mais difícil, porque a gente tem essa musculatura retraída que faz essa descompensação. Então, daí se trabalhar mais a cadeia mestra posterior, como aqui os músculos, os multifídeos, os romboides, enfim, entre outros. E a gente tendo aqui uma hipercifose e uma rotação interna do ombro, dificulta a rotação externa, que também pode proporcionar um choque entre o tubérculo maior do húmero e o acrômio, causando dores no ombro, que pode chamar também de síndrome do impacto do ombro. Então, o ombro má posicionado, a escápula também má posicionada, pode causar aí dores no ombro, tá? E essa posição cifótica e essa postura cifótica pode causar também dores nas costas, dores de cabeça, até mesmo dores no pescoço. Tá? Então aqui outro fato importante, que o músculo grande dorsal é um importante rotador interno do ombro. Ou seja, se eu faço exercícios de muita puxada alta, pule alto na academia, já tendo essa postura cifótica e com o ombro para frente, sabendo que esses exercícios para o grande dorsal, eles vão rodar mais internamente o ombro, o que pode causar mais dores no ombro. Lembrando que esse músculo também encurtado, ele encurta também uma causa que é a rotação interna do ombro. Tá? Então a gente vai ter mais dificuldade de rotação externa. Veja como é que é interessante. Parece difícil, mas não é. Então automaticamente quando a gente tem uma hipercifose torácica, automaticamente a gente vai ter uma disfunção escapular. A nossa escápula ela vai ficar em má posicionamento. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, uma escápula está no lugar e a outra escápula está fora do lugar. Isso quando a gente tem unilateralmente um ombro mais projetado à frente do que o outro ou um peitoral mais encurtado do que o outro. A gente vai ter a disfunção escapular apenas de um lado. Quando nós temos o peitoral maior e menor encurtado dos dois lados e a protusão de ombro também para frente, nós vamos ter a disfunção escapular bilateral. Tá? Então vocês podem ver o ângulo superior encontra-se mais próximo da coluna vertebral, aqui. E o ângulo inferior, que é o de baixo, encontra-se mais distante da coluna vertebral. Isso é chamado aí uma discinese escapular. Tá? Então, quais são os músculos que são fixados aqui? Em trapézio superior, redondo menor e trapézio inferior. Por isso, se saber qual exercício ele vai ser eficaz para cada pessoa. Tá? Por isso eu falo para tomar cuidado com as grandes redes de academias, onde as fichas de treinamento são genéricas, podendo aumentar esses desvios posturais e podem aumentar a chance de lesão. Tá? Então, preste muita atenção. Tá? Isso é bem importante. Então, antes de iniciar uma atividade física, procure um profissional qualificado e habilitado para isso. Então, continuando aqui, nós temos outro caso,
automaticamente nós temos aqui um ângulo superior encontra-se mais afastado da coluna vertebral e um ângulo inferior encontra-se mais próximo. Aqui já é o contrário do que a gente já viu. Então, para isso, nós temos a fixação de outros músculos, que é o elevador da escápula e o romboide inferior. Então, nós temos que saber como, através de uma avaliação postural, como se porta seu corpo, como se porta as estruturas corporais, para sabermos qual exercício é mais indicado para cada um. Lembrando que os exercícios, na maioria, são genéricos, quando você entra numa academia, e às vezes esse exercício que você está fazendo, ele não é feito para você fazer naquele momento. Uma vez que a gente consiga corrigir isso, você pode sim voltar a fazer alguns exercícios. Dito isso, com algumas assimetrias corporais, devemos saber quais exercícios a pessoa ela vai estar fazendo ou não. Tá? Então, o músculo elevador da escápula, que é esse músculo que vocês veem aqui, tá? Do lado aqui da nossa coluna cervical, e automaticamente ele pega aqui na borda aqui, anterior da escápula. Ele tem a ação de elevar e aduzir a escápula, jogar a escápula para dentro. Inclinação e rotação homolateral da coluna cervical e extensão da cabeça. Tá? Então, quando o elevador da escápula ele está retraído, ele causa uma elevação da escápula sem elevar o ombro do paciente. Ou seja, a gente vai ver no plano de costas que a pessoa tem uma escápula mais elevada que a outra. Então, isso é por causa do músculo elevador da escápula que está retraído, ou seja, está precisando de alongamento, digamos isso. Observamos o paciente em vista anterior e o mesmo possui os ombros alinhados, mas quando avaliamos em vista posterior, encontramos a escápula elevada, sem influenciar o alinhamento dos ombros. Tá? Então, na vista anterior, nem sempre a gente consegue observar, então, por isso que, na maioria das vezes, na avaliação, a gente faz diversas fotos, né, na vista anterior, vista lateral direita, vista lateral esquerda e vista posterior. Então, só para vocês terem ideia aqui das disfunções escapulares, tá? Então, os posicionamentos da escápula. Quando a gente tem uma escápula em abdução, que é a escápula aqui para fora, a gente tem um aumento da cifose torácica, uma hipercifose. A pessoa vai ter o ombro projetado para frente e o peitoral encurtado, que provoca afastamento da borda medial da escápula da linha média. A linha média é a linha da coluna. Quando nós temos aqui a escápula em adução, que é a escápula mais perto da linha média, a gente tem a retração dos músculos romboides maior e menor e trapézio das fibras médias e inferiores. Então, para pessoas que têm a escápula em adução, são um tipo de exercício, e pessoas que têm escápula em adução são outros tipos de exercícios. Aqui mais embaixo nós temos aqui uma escápula mais elevada, a gente a escápula em elevação e a outra escápula em depressão. Então, quando nós temos a elevação da escápula, nós temos a retração dos músculos elevador da escápula, ou seja, este músculo está precisando de alongamento. Trapézio, fibras superiores e participação dos romboides. E quando nós temos depressão da escápula, nós temos a retração dos músculos trapézio, fibras inferiores, grande dorsal e parte do peitoral maior. Então, para vocês verem a influência, né, do encurtamento do peitoral, causando a hipercifose torácica e a projeção dos ombros para dentro, ela causa também uma disfunção escapular, chamado aí de discinese escapular. Então, no raciocínio clínico aqui, tá? Nós temos aqui a representação, uma escápula em adução, uma em abdução, a outra em adução. No outro desenho aqui, nós temos uma escápula em
elevação e a outra em depressão. Então, nós observamos aqui algumas situações em retrações musculares, causam alterações no posicionamento articular. Nós temos que compreender que quais músculos fixam essas alterações, proporcionando ao terapeuta a capacidade de compreender quais mecanismos estão influenciando ou são agentes causais para diversas patologias que podemos apresentar, como dores na escápula, dores no ombro. E essas dores podem se irradiar para o pescoço, para as mãos, para os dedos. Tá? Então, essas alterações modificam a biomecânica normal da articulação, facilitando a instalação de diversas patologias, né? Principalmente aquelas relacionadas às atividades laborais. Muita gente adquire isso aqui com atividades laborais, atividade do dia a dia. Tá? Cada um tem o seu tipo de atividade, tem que prestar atenção, pois esse tipo de atividades laborais também causam esses desvios posturais. E você chega na academia, faz um exercício de ativação que pode estar piorando esses músculos aí que estão retraídos e que alteram a projeção das escápulas.